Olá a todos, bem-vindos ao Coffee Paste. Eu sou o Pedro Mendes. O meu convidado de hoje é o performer e criador António Torres, que vai ter em cena a performance Boca de Cena no Teatro da Borda de 26 a 29 de maio. Olá António, Olá, Pedro. e bem-vindo e obrigado por estares aqui estes minutos a conversar comigo. Não, obrigado eu. É um gosto ter-te aqui. Então, começando pelo princípio, gostava de saber como é que surge na tua cabeça esta performance Boca de Cena. Quais são as origens? Ah, então, esta peça já tem um tempo de criação já muito longo, digamos. Vem de dezembro de 2020, estávamos em plena pandemia, e eu tinha marcado uma residência artística no Espaço do Tempo e pensei que pronto, se calhar com esta questão da pandemia, como é que iriam ficar as coisas, estava reticente em relação à realização dessa residência e então pensei duas vezes antes dessa residência acontecer, mas ainda bem que aconteceu, porque realmente foram assim 12, 13 dias muito estimulantes que na verdade preguei uma rasteira quase a mim mesmo, e isso foi o mais interessante. Mas pronto, foi daí que comecei a fazer improvisações, a pensar sobre coisas, a ver outras referências, como nomes como Ana Rita Teodoro, Flora de Trás, David One Paz, a Teresa Silva, e então mais outras referências sobre o Teatro Kabuki, o Teatro No, e alguns povos. Tinha assim uns vídeos largos sobre algumas tradições dos povos indígenas e pensei como é que com estas referências todas, qual era o denominador quase comum a todas elas, e pensei que o denominador seria o aparelho fonador, ou o aparelho vocal, ou a voz, e então pensei, ok, pode ser um bom meio de pesquisa, utilizar a boca como um portal de acesso a uma criação. E as improvisações que sempre ia fazendo acontecia de caírem sempre num lugar da boca, o lugar da expressividade, o lugar da comunicação, e então pareceu-me que a partir daí fosse então o começo desta criação. Depois tive um outro momento no Teatro da Borda, com este ciclo Try Better, Fail Better, onde eu pude explorar um pouco mais, neste caso com a presença do Miguel Castro Caldas, em que os dois estivemos a trabalhar à volta destas mesmas ideias, mas ia surgindo sempre uma vontade de criar um lugar da boca enquanto elemento de resistência, de potência, mas ao mesmo tempo sem colocar, dar-lhe voz, não dar voz a esta boca, não usar a palavra, a comunicação, e ao mesmo tempo um texto que ele trouxe para essas 2 semanas de pesquisa, que era um texto de um filósofo italiano, o Agamben, em que basicamente para os animais, gostei bastante deste texto, ou deste trecho, em que falava exatamente que os animais conseguem ter um lugar da voz, conseguem ser identificados pela sua própria voz, e nós, enquanto seres humanos, não conseguimos, de alguma forma, ter uma voz própria. A nossa voz são palavras que estão em constante mutação, em constante diálogo, em constante movimento, e então tentei de alguma maneira desafiar-me a encontrar essa voz, não utilizando a voz, mas uma voz abstrata, digamos, que pudesse potenciar todo um corpo. E pronto, e foi aí, depois comecei todo este regime de residências a partir de dezembro de 2021, até agora, que terminei agora no Espaço do Tempo. Portanto, comecei o ciclo no Espaço do Tempo e acabei o ciclo no Espaço do Tempo. Sim. O ciclo desta criação. É interessante. Tu falas, portanto, tu trabalhas à volta da boca. Como é que te pôr esta questão? O que é que a boca tem de particular enquanto
parte do corpo, mas também enquanto veículo, não é? De emissão de som. O que é que tu dizes? É assim, a boca, o que deu para perceber com este processo, com este ciclo de criação e tudo isso, é que realmente é um ponto transformador expressivo, não é? Primeiro, portanto tem uma grande potência, é um elemento de potência, digamos, e realmente é um campo que, se nós bloquearmos, não é? Seja abrindo a boca, como tu tiveste a oportunidade de perceber nesse exercício, ou de estar presente, que se tensionarmos e bloquearmos a boca no seu ponto máximo, que de alguma maneira todo o corpo reage, não é? Seja um campo de tensão que se torna ilimitado, seja a forma como a tensão se abre e amplia, e achei que a boca, ao mesmo tempo, teria um lugar contextual, não é? Porque andámos 2 anos, não é? Com máscaras e todo este campo expressivo foi um bocado oculto. E então pareceu-me a mim pertinente, de alguma maneira, aprofundar e perceber se também se poderia tornar oculta a minha voz, comunicando de alguma maneira. Foi mais ou menos esse o leitmotiv para esta criação. Ao mesmo tempo, sem esquecer a tecnologia, que para mim, de alguma maneira, tem uma relação, porque a nossa relação com a tecnologia é diária, não é? E de alguma maneira dá-nos atributos ou potencia lugares ou linguagem ou simbolismo que de alguma maneira, sem essa tecnologia ou sem esse elemento, que não seria possível. E neste caso, através na criação, vão poder perceber que a tecnologia está realmente aliada a este lugar de expressão, não é? De um veículo que de alguma maneira atravessa e que comunica, não é, com o público. Esta coisa da boca de cena também não vem por acaso, não é? Porque é um lugar é um lugar arquitetónico do próprio espaço de apresentação, ao mesmo tempo pronto, fecha o campo lexical no sentido de valorizar a boca enquanto meio expressivo e podemos, e obviamente que aí conjugo dois lugares, não é? O lugar arquitetónico e o lugar enquanto elemento abstrato e criativo. E ao mesmo tempo potenciado pela tecnologia que existe. Pronto, estamos rodeados dela. Certo, é isso. Eu ia te perguntar sobre a tecnologia, mas já acabaste por falar um pouco. Queria que nos falasse então no papel do som nesta peça. Que camada é essa que vai estar presente, imagino? Sim, o som tem várias texturas, digamos, ou tem vários patamares. Digamos que há um som que de alguma maneira potencia esse lugar da expressão, não é? Ou do entendimento, ou desta tentativa de diálogo, e ao mesmo tempo o som que de alguma forma não queria ser demasiado revelador, mas que ao mesmo tempo o som aparece de um lugar que é estranho à voz, digamos. Parece que há ali uma confluência de sons que normalmente não convergem, digamos. Ok. Sim. Até que de repente percebemos que o som não é capaz de continuar nesta tentativa de diálogo ou de comunicação ou de relação até ficar outra vez sem voz, digamos. Ok. Não vamos revelar demasiado. Esperamos que as pessoas vão de 26 a 29 de maio ao Teatro Taborda. Ora, tu já falaste de algumas referências que foste buscar para este trabalho. Queria que nos falasse um pouco desse processo de pesquisa que tu viveste. Sim.
É bastante interessante, porque na verdade foi um processo de pesquisa que não foi muito... Primeiro não estava com muita vontade que a residência acontecesse, digamos, essa primeira. Por estas questões que já abordei. Mas sabia, sempre que, por exemplo, sempre que há um início de algo, eu vou sempre cair no Teatro Kabuki e no Teatro No, não sei porquê, mas são assim elementos que gosto e que se aproximam muito do meu imaginário, pelo menos destas primeiras pesquisas que faço. E da relação que tenho com estudos da antropologia e tudo isso, que gosto bastante, e da questão da identidade, todos esses assuntos interessam bastante. E sem querer fui caindo nesses trabalhos que me fui lembrando que me ficaram na memória. A Ana Rita Teodoro, a questão que ela tem da anatomia, a questão que ela tem com o corpo, a questão que ela tem com as pequenas partes do corpo que ela de alguma forma aprofunda. A Teresa Silva, pela sua grande expressividade e por eu ter uma grande, não sei, ter um olhar sobre ela bastante fantasioso a nível daquilo que ela consegue fazer e daquilo que ela consegue transmitir. O David Wampas, porque já conhecia o trabalho dele de antes e que sabia que tinha uma relação muito, muito próxima com a respiração, com o tórax, com a parte superior do corpo. E ao mesmo tempo com este lado de transfiguração e também de ser corrosivo. Ele é bastante corrosivo nas coisas que faz e isso também me agrada bastante e sabia mais ou menos. Pronto, depois vais traçando linhas de coisas que tu achas que poderiam ser potenciadoras ou que te interessam mais e fazes um filtro. E obviamente que vi muitas outras coisas, mas estes 4 nomes para mim foram assim, sem dúvida, 4 nomes bastante importantes, e a Flora de trás, pelo seu lado da voz, o aparelho fonador, o ventriloquismo, que para mim é uma mágica, é algo bastante mágico e que pronto, me deixa sempre surpreso e bastante curioso. E por acaso tinha tido uma conversa com a Flora e tínhamos nos reaproximado outra vez por causa de uma outra reposição de um trabalho dela. E então, pronto, parece que um conjunto de elementos que se agruparam ali para eu poder ir mais a fundo e aprofundar esta pesquisa e ao mesmo tempo, como estava em estudo, ia sempre vendo vídeos, vendo coisas, vendo trabalhos e ao mesmo tempo experimentando, percebendo pontos de tensão e de força e pronto, isso, e ficava sempre um bocado, baseava-me bastante nesta parte, no aparelho, que basicamente depois faz uma ligação, vai da boca até ao ânus, né? Então não quis esquecer deste grande órgão, digamos. Ok. Tu depois, entretanto, tiveste várias residências, começou o processo criativo, depois da pesquisa, estás quase no fim desse processo, vais estrear para a semana. O que é que retiras do processo criativo propriamente dito, deste trabalho de construção da peça? Para mim, a criação é sempre um lugar muito duro, digamos. Retira-me bastante tranquilidade, dá-me muita ansiedade, digamos, que são ferramentas assim que de alguma maneira necessitamos que elas estejam bem balanceadas no dia a dia, não é? Porque caso contrário afeta o nosso rendimento e isso é uma grande... Encontrar esse equilíbrio não é muito... Então no processo criativo eu sinto que é muito difícil. Sinto que também tive muitas fases em que realmente havia uma força
uma força de vontade, uma vontade enorme de chegar a um sítio, mas muitas vezes as residências, e lembro-me de duas em específico, que foram a segunda e a terceira, porque comecei sozinho no arquipélago, nos Açores, em residência mesmo. E aí senti que era um espaço que eu necessitava de estar sozinho, de pesquisar, de ter uma relação mais aprofundada com os materiais, de procurar outras fontes, de ler, de conversar, e de alguma maneira foi um lugar de solidão bastante bom. Mas depois, na segunda e na terceira, que foi nos estúdios Vítor Cordon e também no Musivéria, senti que realmente foram duas residências onde eu realmente me senti mais perdido. Senti que o lugar da comunicação estava, ou melhor, a minha comunicação não estava num lugar equilibrado, sentia que não conseguia transmitir aquilo que realmente queria. Ainda por cima estava com o mestre André e com o Miguel Castro Caldas em constante parelha durante estes períodos, então senti que realmente tinha que ter um lugar de comunicação mais forte e mais capaz, e nesses momentos eu senti mesmo que estava num lugar de cinzento, digamos, e que não conseguia de alguma maneira ter uma resposta efetiva sobre aquilo que realmente queria que o trabalho fosse. Mas pronto, obviamente que isto é uma construção, não é? Que a criação passa por processos mais altos e mais baixos, e que sabia que de alguma maneira também tinha que ser uma força individual a potenciar então este percurso. E acho que de alguma maneira consegui dar a volta a essa energia mais baixa, e nas residências seguintes também, talvez com a figura do Santiago, que não o conhecia e que fomos nos conhecendo com o processo criativo. Ele está a desenhar, faz o desenho de luz, e ao mesmo tempo o desenho de luz, a forma como ele tenta encontrar pontos de apoio para a construção da luz, são realmente pontos de apoio para a criação da performance. Portanto, fez-me todo sentido as perguntas que nos fazíamos mutuamente, e ao mesmo tempo também encontrar lugares de concordância ou discordância, mas que pudessem realmente me colocar num lugar de questionamento. E acho que a criação é por aí, não é, que acontece. É questões, e obter, talvez não obtenhas a resposta num dia, mas vás obter noutros momentos. Ou em momentos que não esperas, porque como aconteceu, por exemplo, tive um sonho, tinha dormido mal, mas nessa noite tive um sonho, e tive um sonho que me levou a um momento deste espetáculo, desta criação em específico, com uma música em específico, com uma repetição de vozes em específico, e consegui desse sonho transferir quase a totalidade do acontecimento para a performance. Bom. E é curioso como é que a cabeça, mesmo estando neste processo de descanso ou não é? Porque também estamos em constante pensamento, como é que isso também é transformador, não é? E por acaso, no dia a seguir, estamos em estúdio e funcionou, e pronto, e mantenho esse momento no espetáculo integralmente. Fantástico, isso é muito interessante, esses cruzamentos. Eu vou recordar que o espetáculo Boca de Cena pode ser visto e deve ser visto no Teatro da Borda de 26 a 29 de maio, portanto já para a semana. E eu vou terminar pedindo-te um desejo para as artes, António. Ui. Não sei, acho que continuo com o mesmo desejo que acho que disse na última vez que estivemos juntos a fazer uma outra entrevista para um trabalho, que é basicamente tentar encontrar mais pontos de ligação entre todos nós, sejam eles físicos, sejam eles abstratos, sejam eles só de pontos em comum, ou de trazer para
os momentos criativos, de alguma maneira, outros trabalhos que possam ser potenciadores de diferentes linguagens, como é o caso, neste caso, nesta criação em específico, estes nomes que eu trouxe, para mim foram uma alavanca bastante forte e que eu sinto que me liguei a essas pessoas, nem que seja através dos seus próprios trabalhos, e isso é bastante enriquecedor. Portanto, que essas fronteiras que existem e que continuam um bocado a existir entre intérpretes, criadores, artistas, encenadores, dramaturgos, o que for, que de alguma maneira que continuem a fluir e que se continuem a misturar. É o desejo. António, muito obrigado, foi um gosto conversar contigo. Igualmente, Pedro, obrigado.